Fala galera, tudo bem com vocês? Eu tô muito feliz, um bom dia hoje. Qual é, cara? Amanheci com uma notícia maravilhosa. Deus é bom, Deus é Isso é um pai. absurdo. Não fica tite Não é não. uma família, não. São várias famílias, porque foi toda a comissão embora. Então são várias famílias aí agora desamparadas, desempregadas. Absurdo, absurdo. O pior é a multa, né? Muito baixa. Não, é multa baixa e... Só 3 milhões. Mas eu espero que ele consiga pelo menos o seguro-desemprego. Quem sabe, né? Mas falando em multa, a CBF também podia pegar aí uma partezinha, né? Só, sei lá, uns 30%, 40%, profissionalizar a arbitragem, porque... Para arbitragem, eu não sei se foi não, mas para mudança de calendário, quem sabe, né? Bem, Tite caiu, a gente tem polêmicas de arbitragem, São Paulo ganhou o clássico do Corinthians, afundando o Corinthians lá na zona de rebaixamento. Alô, Botafogo, tô chegando, hein? Olha aí. E o Flamengo ganhou, mas não convenceu. E, graças a Deus, Tite foi embora. Como você falou, não só o Tite, mas vai deixar mais uma família aí desempregada, já que saiu ele e o técnico oficial do... técnico oficial é do Tite. Isso. Né? E o ex-oficial, Matheus Bach, o filho do Tite, que estava ali meio mais dirigindo o time do que o próprio Tite, também saiu. Bem, galera, vai começar mais um Ponte Aérea Fla São Paulo. Para vocês que não me conhecem, eu sou o Vitor Barba, Vitor Hugo, ou só Barba, fiquem à vontade. Estou aí no Instagram e no YouTube por enquanto. E comigo aqui também, meu amigo Pedro. Seja bem-vindo, Pedro, mais uma vez. Olá, internet. Bom, eu sou o Pedro e por aqui nós temos uma dose diária de futebol. Se assim como eu amo futebol, já se inscreve, segue, curte, compartilha, comenta, enfim, tudo isso aí. E quais são as redes que você está agora? Tic-tac. Tic-tac? Tic-tac. Vai. Não, é TikTok, Quai, YouTube, Instagram, Facebook, enfim. Tem rede, tá na rede tudo, né? O antigo Twitter que caiu também estava, Blue Sky agora estou. Aonde fala rede social eu tô chegando. O Tite podia reverter uma parte dessa multa aí dele pra gente usar o X e garantir a multa do Xandão. Qual é? Vai cair o canal. Pô. Inclusive, Tite, se quiser pegar uma multa também, patrocinar a gente bota aqui, ó, uma faixa. Tite, nós chamamos. Volta, Tite. Nem pagando. Precisa não, Tite. Precisa não. Bem, galera, a gente tem bastante assunto para falar e a gente vai ser bem objetivo hoje. Primeiro de tudo, rodada do Campeonato Brasileiro foi muito interessante. Só o Botafogo da parte de cima da tabela não ganhou, empatou. Palmeiras ganhou. Rodada de poucos gols, né? Jogos tudo apertadinho ali, 2x1, 1x0, 1x1. A galera da parte de cima, na sua maioria, ganhou. Da parte de baixo, praticamente todo mundo perdeu. E, para variar, mais uma vez, numa rodada de Campeonato Brasileiro, quem diria, nós temos diversas polêmicas de arbitragem. Vamos lá. Palmeiras e Galo. O primeiro pênalti a favor do Palmeiras é algo assim inacreditável da gente ver, mesmo com o VAR, um pênalti desse acontecendo. Sabe, o jogador do Atlético Mineiro, ele mal encosta no jogador do Palmeiras, no atacante do Palmeiras. O cara ainda dá 2 passos, chuta, para depois que ele perdeu o gol, justo ter dado o pênalti. Com a chegada da tecnologia, a tendência era melhorar, né? Mas a gente está vendo que não. Está sendo o contrário. Está regredindo cada vez mais e a arbitragem cada vez mais encostada no VAR. Porque é aquilo, não adianta ter a tecnologia se quem está operando não tem o domínio daquilo que está fazendo, não tem o conhecimento, não da tecnologia, mas da regra do futebol. E a impressão, mais uma vez, que passa é que quem está no VAR, quem está apitando, não tem vivência nenhuma de futebol, nunca jogou futebol na vida. E eu acho que isso é um dos grandes problemas da arbitragem. É por isso que eu fico preocupado de ver alguns árbitros muito novos. Porque a gente vê árbitros se formando hoje com 20 e poucos anos de idade. Os caras não têm vivência de futebol, é só ali a parte teórica dentro do curso ali da CBF, primeiro da federação local, depois o curso da CBF e vai apitar jogo. Sinceramente, eu acho que falta exatamente isso aqui para o árbitro do Brasil, ó. Falta o cara ter, sabe,
Não vou falar a palavra aqui para não correr o risco até de desmonetizar. Mas falta o cara ter peito para falar não foi e acabou. É isso aí. Era um cara maluco, mas falta quem não conhece aí, procura e depois pesquisa. Falta um Índio, falta um Marcelo de Lima Henrique, há uns anos atrás, porque hoje também só Jesus na causa. Falta, sabe, essa galera, um Kleber Abad, uma galera que impunha mais respeito. Sim. Dentro de campo e fora de campo também, e o que ele falava era lei, independente do que qualquer pessoa fosse falar, pô. E falta também os jogadores quererem ajudar nessa parte, porque o jogador sabe quando é pênalti, quando não é, mas ele quer se favorecer, né? E aí até teve um lance no jogo do Botafogo e Grêmio, que foi o mole que o Botafogo deu de não ter ganho esse jogo e ter agora tá aí o Palmeiras com 1 ponto atrás e o Fortaleza com 2 pontos atrás. Se o Botafogo não ganhar, Palmeiras e Fortaleza ganharem, o Botafogo vai para 3º lugar na rodada, na tabela. E no jogo do Botafogo também teve uma expulsão muito polêmica. E é interessante porque a torcida do Grêmio olha essa expulsão e reclama dessa expulsão. Mas é exatamente a mesma expulsão do Carlinhos quando jogou contra o Grêmio. Cara, é uma falta de critério muito grande. Não dá para entender. Não... Ah, mas a cartilha da CBF manda fazer tal coisa. Tá, e por que todo mundo não faz igual a cartilha manda, então? Exatamente. Então, a arbitragem, mais uma vez, horrível. Horrível nos jogos, horrível. A arbitragem no jogo do Botafogo e Grêmio foi muito abaixo, muito ruim. Do jogo do Palmeiras, foram 2 pênaltis bem duvidosos. O segundo, né? O zagueiro lá do Atlético Mineiro, que eu já não lembro o nome dele, entrou naquele carrinho maluco e depois foi dar uma pernada no cara, vacilou, ele deu chance para o azar, né? Mas tem uns caras que criam a oportunidade, né? Mas no primeiro pênalti, pelo amor de Deus, aquilo ali não é pênalti em lugar nenhum. Aí falta um Rodrigo Caio da vida, um jogador, eu não vou saber o nome, que vocês já devem ter visto, que viralizou já há algum tempo atrás, de um jogador que vai lá e fala para o juiz, até acho que no mundo árabe, alguma coisa assim, que o juiz marca o pênalti, ele vai lá e diz para o juiz que não foi pênalti. Já teve caso do cara botar a bola na marca do pênalti, chutar para fora de propósito. Honestidade. Sim. Esses dias mesmo eu vi, foi até em outro esporte, no tênis, que o cara ganha o ponto e esse jogador que ganha o ponto, ele fala para o jogador adversário, pede o desafio. Ele fala para o cara pedir o desafio. O cara fica meio assim, o cara pede o desafio porque o jogador viu que o árbitro tinha dado bola fora e a bola foi dentro. Então também falta a boa vontade dos jogadores de querer ajudar o árbitro também. Eu sempre falo isso, jogador sul-americano é muito difícil de lidar, os caras são muito encrenqueiros e sempre quer tirar vantagem de tudo. Esses dias aqui na América do Sul, acho que foi na 2ª divisão da Venezuela ou da Bolívia, foi um campeonato bizarro desses aí que eu assisto. Cara, era eliminatória, o time não concordou com o jogo, com a marcação de um pênalti errado, foram para a disputa de pênaltis e eles simplesmente bateram todos os pênaltis para fora. Eles não deram nem no gol, não. Eles deram todos para fora. Eles chutaram de propósito para fora porque não concordaram com o que o árbitro fez. Entendeu? Já vi lance bizarro de campeonato que o árbitro mandou o pênalti voltar 3 vezes, a cobrança de pênalti. Na 3ª, o goleiro saiu da bola. Sim. Entendeu? Então, acontece. Então, teve esse lance do Palmeiras, que foi um absurdo ter dado aquele pênalti, aquilo não é pênalti em lugar nenhum. Aquele lance acontece todo o jogo, no meio de campo, em todos os lugares do campo. Aí, exatamente naquele momento, dentro da área, ele foi dar a favor do Palmeiras. A expulsão do Botafogo também, na verdade, do jogador do Grêmio, né, no jogo do Botafogo e Grêmio, ridícula para mim, aquilo ali não deveria ter sido expulso. É a mesma opinião que eu tenho em relação do Carlinhos. O jogador, ele assume um risco de querer se desvencilhar dando braçada. Mas não foi uma agressão. Não foi uma agressão. Um outro jogo que a arbitragem foi tenebrosa, assim, um nível baixíssimo de arbitragem, foi Atlético Goianiense e Fluminense. Jogo 1-0 Atlético Goianiense, um jogo que o Atlético Mineiro, o Atlético Goianiense jogou melhor do que o Fluminense e
fez com que o Fluminense ficasse ali ainda no Z4, né? Teve o lance do Keno, eu até no vídeo que eu fiz do pós-jogo desse jogo, né? Sim. Eu coloquei o lance, eu não sei se eu consigo colocar ele aqui. Você pode ficar aí, mas eu tenho que chegar um pouquinho para cá, eu acho. Vai ficar na minha cara, mas não tem problema não. Que o lance é esse aí. Esse lance aí é um absurdo. Absurdo, porque o árbitro está a 2 metros, 3 metros no máximo. O árbitro está vendo o lance. Ele está de cara. De frente. Olha aqui. Vamos lá. Não é que o pé esquerdo do Keno pega na perna de trás. Olha onde o juiz está. Ele está vendo o lance de perto. E é a perna direita, é a perna da frente. Não tem nada que atrapalhe a visão do árbitro. É uma visão ampla. Não tem como o árbitro não ter visto isso. Não tem como o árbitro não ter visto esse lance. E mesmo se por algum motivo ele não viu isso aí, uma entrada dessa, o VAR está ali para isso. O VAR está ali para isso. Esse lance aí foi absurdo não ter sido expulsão do Keno. Ele ainda dá amarelo. Ele tem tanta convicção do que ele viu que ele dá amarelo para o Keno. Se ele não tinha visto, ele ia dar uma falta normal, um carrinho perigoso, dá uma falta e acabou. Mas ele teve tanta certeza da forma que o Keno entrou que ele deu um amarelo. E aí, o outro lance polêmico. Para você, a bola saiu ou não saiu no gol do Atlético Goianiense? Não saiu. Eu vi um frame da televisão, que a câmera tá um pouco de lado, assim, dá a impressão de que saiu. Mas olhando pela câmera do VAR, não. Aquela linha do gol ali, não saiu. Goal line, né? O goal line. Não saiu. E torcida do Fluminense, jogador do Fluminense, reclamando de que a bola saiu. Cara, assim, eu tenho algumas coisas que eu não consigo. Tipo, é muito difícil eu acompanhar. A expulsão do Cano foi por esse lance? Que ele foi expulso no banco, tu viu isso? Ah, eu fui, mas tu não sabe por quê? Não, eu não vi. Pena que eu não tenho a imagem aqui, mas eu vou te falar. Deixa isso guardadinho. É maravilhosa essa expulsão. É maravilhosa essa expulsão. Tu não tem ideia dessa expulsão. Foi por causa desse lance, mas não nesse lance. Mas ali, eu sou flamenguista. Tô aqui, camisa do Flamengo, sou flamenguista. Eu dificilmente eu assisto o jogo ouvindo a Flá TV ou vendo qualquer influencer flamenguista. Eu até vejo, de vez em quando, alguns pós-jogo, tal, depois que eu faço o meu aqui, para não ficar me influenciando por informações externas. Eu primeiro gravo o meu vídeo, aí depois, à noite, antes de dormir, eu vejo alguma coisa ou outra. Mas eu não acompanho os jogos nessas TVs de influência ou da própria Flá TV, porque às vezes é muito clubista. Eu vi reações de alguns canais tricolores e os caras falam, não saiu. Inclusive, eu não sei o nome da menina que fica num desses canais. Moça, é frame, tá? Que ela mandou no frame da TV. Não é frame, é frame. Tô te ajudando. Pelo amor de Deus. Nossa. Gente, a TV chegou a mostrar um frame aqui da transmissão. E assim, é ridículo você pegar e falar, não saiu, quer brigar com a imagem, pô. Quer brigar com a imagem. Lógico, ficou olhando a imagem da TV, se pegou por um frame e ficou nessa aí. Mas vamos lá. Não, a gente até entende também a parada do torcedor, daquela coisa. Mas, cara, é complicado. Deixa mais pra arquibancada e, pô... O justo é o justo. Teve um canal da própria torcida do Fluminense que o cara, na hora, ele fala. 2, na verdade, para ser justo. 2 canais diferentes que eu vi, que de vez em quando eu gosto de ver aqueles compilados de reação de torcida, né? E 2, os caras foram bem sinceros. Ó. Não saiu. Saiu, a bola saiu. Esse lance que você está me mostrando aqui, porque o chat começa a mandar, né? Esse lance que vocês estão me mostrando aqui, a frame da TV está errado. Esse ângulo está errado, tem que ser o goal line. A gente está vendo aqui, eu tenho o retorno da TV. Um outro, esqueci o nome dele, que já é um pouco, ele é conhecido para a galera do Fluminense, que ele fala a mesma coisa, ele fala até o que a galera usa o termo, né? Paralaxe. Não, esse é o paralaxe. Essa bola não saiu. Então, assim, estava nítido. Só para a gente não ter dúvida, vamos lá. Saída! Olha o saída! lance. Saída! A mão! Pode entrar para lento aí. atender! Vai. Pode ir. Essa imagem. Autorizado, tá? Pra mim, seu agora. Olha ali. Não sai. E detalhe. Mas o Fábio tá com a mão levantada, ele pediu a saída. Ele não tá na linha. Ele tá olhando de um ângulo. Ele pode mais pedir o que ele quiser. Mas ele tá Vamos mais tentar aumentar angular, aqui. assim, então
às vezes, do ponto de vista dele, realmente pareceu que saiu. Mas depois, se tu puder fechar a imagem um pouquinho... Olha isso. E olhar o Bandeirinha tá com a cara em cima da linha. O Bandeirinha tá exatamente com o rosto em cima. Ele passa o rosto do lado da bandeirinha de escanteio. Saída. E Repara assim, bem no Bandeirinha mão! embaixo da imagem. Pode entrar, ele vira aqui, deixa eu tentar aumentar essa imagem aqui para a gente ver melhor esse lance do Bandeira aqui. Não sei se eu vou conseguir pegar bem esse detalhe, mas está aqui, ó, o lance é esse aqui, que o Pedro está falando. O Bandeirinha está aqui e ele enverga o corpo, né? Sim, ele inclina tá o corpo totalmente pra em poder ver. cima da linha para ele ter esse ponto de vista. Não é que, mas o corpo do Bandeirinha tá angulado e ele não vai conseguir. Não, ele tá em cima do lance. E presta atenção, o lance, esse frame é muito interessante porque a bola já está em cima da linha, o Fábio já está com a mão levantada, Sim. porque é costume de jogador brasileiro já pedir antes do lance acontecer. E o frame que a galera está falando, a imagem da TV, a gente já falou isso aqui uma outra vez. A câmera do VAR não é a câmera da geração de imagens para a TV, são câmeras diferentes. Essa câmera aqui é a do VAR, essa que a gente está mostrando. É a câmera do goal line. Foi a que eles usaram para saber se a bola saiu ou não. Quando você olha o Bandeirinha aqui, você vê um guarda-chuva aqui. Um guarda-sol, um guarda-chuva, não sei. A câmera da TV está aqui. Ela não está no ângulo bom para saber se essa bola saiu ou não. Então, assim, estão reclamando de barriga cheia. Depois começaram a reclamar de falta no início do lance. Também não foi. Mas teve essas polêmicas, sabe por quê? Uma arbitragem, mais uma vez, muito ruim. Os árbitros muito ruins no Campeonato Brasileiro, e eu falo isso aqui sempre, Pedro. É ruim porque os clubes querem que sejam ruins. A desculpa do Fluminense para essa derrota é o quê? Que o time jogou mal? Que o time passou o primeiro tempo sem chutar gol? Que só teve uma chance com o Cano, que ele perdeu o gol, e depois um chute na trave com o Serna, e foi só isso nos 90 minutos de jogo? Um treinador brigando com a torcida, ao invés de estar elaborando um esquema, pensando, isso aí. quebrando cabeça? Então, assim, não tenho o que falar. Não tenho o que falar, não tenho o que reclamar. E sabe por que o Cano foi expulso? Porque ele pegou o frame da TV, printou no celular e foi querer mostrar para o árbitro. Qual é? Jogador profissional. É sério que foi isso mesmo? Foi isso. É por isso que ele tava com o telefone na mão? Na mão. Ele estava mostrando aqui na tele, depois do jogo, do gol ter sido validado, o jogo ter iniciado novamente, ele ficou mostrando o lance para o juiz, pô. Ele achou que o juiz ia fazer o quê? Sendo que é regra. Para quem não sabe, antes do VAR e depois do VAR é regra. O juiz não pode ter informação externa. Só Ele do não VAR pode, agora. só do VAR. E outra coisa, se já aconteceu o gol, já validou, o jogo já começou, mesmo que o VAR veja depois que errou, como já aconteceu, não volta o lance. Não volta. Mano, o cara foi brigar com o juiz com o telefone, mostrando imagem qualquer no telefone. Aqui que eu recebi no WhatsApp. Cara, isso é surreal, nem mano. na antiga Copa Kaiser, Copa Pioneer tinha Cara, é umas surreal, é surreal. Ele achou que o árbitro ia fazer o quê? Não, galera, aqui, ó. Pipi, volta todo mundo. Vamos dar volta lá 5 minutos, porque eu vi o Cano me mostrou a imagem aqui. Conecta aqui lá no telão, mostra pra todo mundo. Põe Bluetooth aí, AirPod. Airplay. Pô, mano, não tem como, cara. Não tem como. Entendeu? Então, assim, mais arbitragem ruim. E aí a gente já vai passar pro próximo tema, que a gente vai falar do jogo do São Paulo e Corinthians, o clássico que o São Paulo ganhou de 3-1, mas não foi um atropelo. Venceu sem convencer, mas venceu. Mas teve ali que um festival de cartão também, né? Open bar de cartão vermelho, e nisso aí a arbitragem estava completamente certa, né? O Fagner, que é um jogador gente boa, espero nunca precisar enfrentá-lo nem numa partida solidária, que sangue de Jesus tem poder. Se eu for jogar uma pelada e ele estiver no time adversário, eu já saio. Não, Deus me livre. Vou nem comentar o que eu pensei aqui, que é perigo do vídeo cair. Se ele estiver no estádio, eu saio. Perigo do vídeo cair o que eu pensei, mas enfim. E, cara, completamente certo. Os 2 cartões vermelhos. Sim, a arbitragem foi bem, não garoteou, mas o São Paulo garoteou e, vou te ser sincero, para esse lado a arbitragem vacilou. Porque teve lances ali que o São Paulo merecia um segundo amarelo,
às vezes até um vermelho direto, né? Luciano tá revivendo uma boa fase aí, passou uns 2 meses mal, mas tá começando a reviver uma boa fase. Mas tem hora que dá uma garoteada, tem hora que vai muito na onda de reclamar, tá indo muito na pilha de... Na mesma linha ali do Hulk, daquele cara chato, mesma coisa, e, cara, não dá pra ser assim. E outro detalhe que eu quero frisar aqui, Hugo Souza tá caindo no ciclo vicioso, viu? Eu falei, avisei a torcida corintiana naquele jogo contra o Juventude. Esse é o Hugo Souza. Vai agarrar bem, quando mais precisar, ele vai falhar de forma bizonha. Depois daquelas falhas contra o Juventude, eu tenho acompanhado o Corinthians e ele tá me passando muita insegurança. Tá passando muita insegurança. Agora, outra coisa também que eu achei interessante nesse jogo é porque o Corinthians tiveram 2 jogadores expulsos, o Fagner por causa de 2 amarelos, merecidos, né? Infartei. Merecido. E o André Ramalho, que agrediu o jogador. Quem foi o jogador que ele agrediu? Foi o Luciano, né? Foi o Luciano. Que o Luciano foi dar um chapéuzinho É isso que eu ia falar, parada. foi igual aquele lance do Neymar no Chicão, uma bola parada, ele, vou dar um chapéu, nada pra fazer, vou dar um chapéu. O cara mete aqui, ó. Papo. Eu só achei que se ele já tava indo decidido a dar aquela cotovelada, brincadeira, sem violência, pelo amor de Deus, sem violência. Gente, sem violência, não vai incitar a violência aqui, mas pelo amor de Deus, dá uma cotovelada daquela. Dá bem dado, faz igual o Leonardo na Copa. Vapo, já manda pro hospital. Eu não ia falar nem isso. O que eu ia falar é o seguinte, cara, vai com o joelho na região da coxa do adversário, o maluco vai cair, mas tu não precisa dar uma cotovelada, aquela, cara, tu quebra a mandíbula do cara, é um bagulho... Foi absurdo. Entendeu? Não, e o pior é que ele deu a cotovelada, mas ele parece que... No meio do caminho ele se arrependeu, né? Vou dar só aqui, só pra eu ser expulso mesmo, que eu quero descansar o próximo fim de semana. Tomar um Gatorade mais cedo. Então, assim, é ridícula essa expulsão dele, e mesmo assim... Não tão ridículo quanto a marcação. Cara, o que o São Paulo conseguiu piorar no jogo com 2 jogadores a mais em campo é absurdo. Não, é isso que eu ia falar, porque ganhou de 3-1, mas não foi atropelo. O São Paulo jogou mal. Com 2 a mais em campo, jogou pior do que quando tava 11 contra 11. Cara, isso me fez lembrar a época que o Flamengo, ano passado, todo jogo que tinha um jogador expulso do outro time, o Flamengo perdia. E só perdia quando tava com a mais em campo. Bizarro. E o Rato perdeu cada contra-ataque. Rato, meu querido, Rato. Luciano deitou. Tá na hora do o fim Lucas do Moura contrato. deitou. O Lucas Moura deu uma deitada. Deitou e cochilou. Quase perdeu o pênalti de novo. Sangue de Cristo. Mas tá feliz. Não, tô feliz, tô chegando no Botafogo. 3-1, tá chegando. Tô chegando, ainda dá pra sonhar. A disputa agora, Flamengo, São Paulo, quem mais tá por ali? O Inter, Fortaleza. que tá chegando. Eu acredito que até o Cruzeiro, que é o 8º colocado ali, ainda tem briga Pro forte. G6, né? Pro G6. O G6. Mas para título mesmo é Fortaleza, Palmeiras e Botafogo, Fortaleza correndo por fora. Teve mais algum lance? Teve algum lance assim que você destaca desse jogo? São Paulo e Corinthians? Yuri Alberto, né? Yuri Alberto fazendo gol com Um o Corinthians golaço. com -2. Um golaço do Yuri Alberto. Né? Temos que dar o braço a torcer aqui. Um baita golaço, pegou de primeira. E o Yuri Alberto esse ano tem mais gols do que o Caleri. Eu falei isso ontem aqui no vídeo. A gente fala, mas ele tem mais gol do que o Toca no Caleri, que é gol. Pois é. O pessoal não tá tocando Falando no em Caleri. tocar, vamos, né, pegar um holandês aí também para fazer isso uns aí- treinamentos de Memphis- passe. Memphis ontem, ridículo, vivendo o dia de Yuri Alberto. Mas calma, ele tá se adaptando. Ele Ele tem- vai precisar de 15 jogos para ele se adaptar. Não, ele não tem 15 jogos. Ele vai ter 10 agora. Agora só faltam 10. E olhe lá. E olha que, ó, de repente, falta só uns 4. Que se perder mais 4 é um abraço, filho. É um abraço. Outro assunto também que polemizou muito foi a mudança de calendário da Copa do Brasil, já que a gente tocou aí no assunto de Corinthians. Sim. Copa do Brasil, a CBF fez o favor de criar um grande tumulto mudando o jogo da Copa do Brasil. E aí, Pedro, sua opinião em relação a isso? Vamos aos fatos. Os jogos seriam dia 2 e dia 17. Uhum. A CBF manteve os jogos do dia 2
E os jogos do dia 17 colocou o jogo do Vasco Atlético Mineiro para o dia 19, sábado, 6h30, e o jogo do Corinthians contra o Flamengo para o domingo, dia 20, às 16 horas. Por que você acha que a CBF fez isso? Cara, eu tô meio na dúvida do porquê a CBF fez isso. Por que será que ela botou o São Paulo, o Flamengo e Corinthians, as duas maiores torcidas do Brasil, para jogar num domingo às 4 da tarde? Só que o Corinthians reclamou muito, não gostou da mudança, lógico, vai ser prejudicado. Sim. Vai ser muito prejudicado, já que ele está ali nessa briga ferrenha contra o rebaixamento. E qual é o grande problema disso, galera? Mudou a data do jogo, todo time pede mudança em data de jogo, beleza, até aí tudo normal. Primeira coisa que eu não concordo com a mudança de data por causa de quê? Primeiro, os 4 times tinham que concordar, porque isso faz parte do regulamento do campeonato. Primeiro que quem tinha os o direito 4 de estão pedir... na Copa do Brasil, né? Isso. Porque aí já mexeu com a tabela de São Paulo, de Fluminense, de Juventude. Geral. Mexe com todo mundo. Mexe mais ou menos. Mexe porque anteciparam Questão os de jogos. logística, né? Por exemplo, o Brasil joga dia 15 no Mané Garrincha, e aí o Vasco e São Paulo ia ser no final de semana. Já antecipou para o dia 17. Sim. Um gramado que a gente não sabe como é que tá direito. Então, a reclamação tanto do Vasco quanto do Corinthians, por causa dessa mudança, é por causa da data dos jogos do Campeonato Brasileiro. Principalmente a do Corinthians, porque se a CBF mudou a data dos jogos com a justificativa de data por causa dos jogadores que vão estar voltando aí de data FIFA, ela tinha que ter adiado os jogos no meio da semana. O que ela fez foi mudar a data. Os times vão jogar no mesmo dia. CBF, pelo amor de Deus, vocês têm o que na cabeça? Cara, só vai complicar. Aí sabe o que acontece? Aí, meus amigos flamenguistas não gostam que eu fale. Mas eu sou flamenguista, mas eu gosto de ser justo. É o que eu falei no outro vídeo, o pessoal deu uma reclamada aí nos comentários. Cara, como eu quero ver um campeonato justo, um campeonato honesto, com a lisura, né? Como É eles mais gostam de gostoso falar. até de ganhar. É lógico. Porque ninguém tem o que falar contra tudo. Meu irmão, eu realmente sou o bom. Isso aí. Porque ninguém vai reclamar, não tem Então, o que assim, reclamar. Se o Flamengo for campeão, ou não precisa nem ser campeão, quem passar de fase vai ter a sua desculpa ali se o Flamengo passar. Vão falar que foi beneficiado, a mesma coisa Atlético Mineiro. Eu só não concordei com o tom, com a forma que foi feita a reclamação, tanto do Vasco quanto a do Corinthians. Porque o tom da reclamação deles foi, Pedrinho fala, eu não quero que o Vasco se beneficie, eu quero que seja justo. Não, você não quer que seja justo. Você quer que o outro time venha mais fraco, fragilizado. Se você quisesse que fosse justo, você ia concordar com a mudança de data, mas ia pedir anulação do jogo no meio da semana. Ou causa um problema para a CBF. Os 4 clubes fazem uma petição, ninguém joga nessa data, ninguém entra em campo. É isso aí. Entra só depois do final do Campeonato Brasileiro. A, O que a CBF vai fazer depois do calendário do ano que vem é problema dela. a nota do Corinthians ela foi mais justa, foi mais correta na minha visão. Mas depois o Augusto Melo fez um vídeo que também já defecou em cima da Augusto parada. Melo também já... E você vê que foi um vídeo bem... Ele é cortado, né? Ele é aos pedaços, porque ele falava uma frase e cortava. Falava outra frase e cortava. Parecia que ele estava ali... Parecia não, ele estava dando satisfação à torcida. Então, parece que ele pegou cada questionamento da torcida e foi falando. Foi dando voz à torcida, só que ele é o presidente do clube. Entendeu? Então, assim, pegou o Vasco ali falando... E aí os dois entraram no mesmo tom do tipo... poxa, eu não vou ter tantos jogadores convocados para as seleções, e eu ia pegar o Atlético Mineiro cansado e o Flamengo cansado. Agora eu não vou mais. Que isso, gente? E quer falar que é justo? Absurdo. Falando em pegar o Flamengo cansado... Graças a Deus. Ô, Tite! Fica Tite não, Tite. Bem, Flamengo ontem, mais um jogo pífio, patético. Que isso, Mengudo ganhou, cara. Ganhou de 1-0. Vapo! Se teve uma justiça ontem sendo feita no Maracanã, foi o Flamengo ganhar com o gol do Gerson, porque é o único que está merecendo
qualquer coisa ali no Flamengo. Tá Vou correndo. te falar. O único não, tem mais, mas ele tem Hoje, feito. olhando pro dia de ontem, não seria muito mais legal o Flamengo ganhar com o gol do Gabigol? Aí seria... Aí ele meter Ti e hoje o Tite cai. Tu pensa? Isso aí seria... Cara, as capas do jornal, tudo ia ser Gabigol, ganha jogo, Tite cai. Eu tenho Gabigol, X, Eu tenho Tite do outro certeza lado. que teria gente falando o seguinte: Gabigol faz o gol da vitória e pede a saída do Tite. Com certeza. Mas foi o Gerson que fez, graças a Deus. Ele tem merecido. Sim. É o capitão do time. É um cara que tem jogado todas as partidas. Acho que é 40 jogos consecutivos. Se eu não me engano. Ele ficou de fora contra o Grêmio. Não, ele entrou no jogo, pô. Contra o Grêmio ele entrou. Não, contra o Grêmio nem... Não entrou? Ele nem viajou. Ah, tá. O time que jogou Então, contra o foram Peñarol uns nem 30 e viajou. poucos jogos consecutivos. Mas é praticamente todos os jogos. Sim. E com uma intensidade muito boa. Às vezes ele dá umas jogadas que dá raiva de travar muito o jogo, de prender muita bola. Mas é o cara que está ali o mais lúcido do time no momento. Um dos melhores do Flamengo no ano também. Para quem não conhece as internas também, é um cara que sempre é muito elogiado, porque é o cara que puxa fila no treinamento físico. Sim, sim. É um cara que senta na mesa Cara, com a muito molecada que respeitado. acabou de subir para dar conselho, para falar sobre dinheiro, para falar sobre Europa. Apesar de ter ficado pouco tempo lá, mas ele tem uma vivência, então ele tem uma certa experiência. E se vocês querem ver aí alguma coisa em relação ao novo técnico do Flamengo, que é o Felipe Luiz, o técnico interino, né, que vai assumir no lugar do Tite temporariamente, que é o Felipe Luiz, ver a opinião dele sobre o Gerson, vai lá no corte do Charla Podcast, de quando o Felipe Luiz esteve lá, você vai ver ele fazendo altos elogios ao Gerson. Altos elogios ao Gerson. Ele é um excelente profissional, excelente profissional. O Diego Ribas também, no podcast dele, fala muito bem do Fala Gerson. muito bem do Gerson. Tanto Já pensou? do Gerson quanto do pai do Gerson também, que é uma figura. Não me deixa esquecer do Diego Ribas, não, que eu vou fechar falando dele. Algumas coisas com ele. Mas Tite caiu ontem, a torcida foi protesto. Desde quando entrou no Maracanã até a saída, só teve um momento que não teve protesto, que foi no momento do gol. A torcida comemorou o gol, parou de comemorar, começou a xingar o Tite. Então foi do início ao final, e ali para mim ficou insustentável. Acho que a diretoria colocou esse jogo aí como um termômetro, né? Como é que vai ser agora o Tite aqui no Brasil com esse retorno? E até o Mauro César já tinha falado que o Tite já foi para o jogo já sabendo que ia ser demitido. É isso que eu ia falar. Eu acho que por ter caído no meio da semana, a diretoria, para ninguém falar assim, mandou embora porque perdeu. Segurou a onda até o final de semana, independentemente do resultado. Porque eu, pelo menos, não lembro de um treinador ter caído vencendo um jogo. Também não. O Muito Dorival, difícil. a gente até comentou aqui em off o do Dorival, Flamengo... só que o Dorival acabou o contrato no final da temporada e ele não voltou. O Flamengo sempre inovando. Primeiro, não renovou com um técnico que foi campeão da Libertadores da Copa do Brasil, com a justificativa de não jogou bem a final contra o Corinthians. Foi campeão. E agora o Tite. Mas Tite, se foi, eu acho que também teve a diretoria quis testar um termômetro ali para ver como é que ia ser a recepção. Aí mais um jogo bem apático do Flamengo. Um time lento, um time previsível demais, um time sem jogada nenhuma, um time... Faltando uma cabeça... dependendo de uma cabeça pensante que no momento não está tão pensante. Porque o esquema também não favorece. Exato. Tem que cobrar do Arrascaeta, tem que cobrar do De La Cruz, mas o esquema não favorece. E todo mundo já sabe, está bem claro para todo mundo, que quando o Arrascaeta não está contente, quando ele não se sente à vontade dentro do esquema tático, ele não produz. Eu não posso nem reclamar muito dele, que eu acho que eu faria a mesma coisa. Cara, eu produzo melhor fazendo ABC. Você quer que eu faça XYZ? Fica muito complicado. Só que ele deveria honrar a camisa do Flamengo e o alto salário que ele ganha. Mas assim, não estou dizendo que ele fez corpo mole e tal, mas ele não se sente à vontade e, na minha percepção, dá uma preguicinha de querer forçar, sabe? Não, vamos tentar aqui para ver até onde dá. Apesar que ele está o ano todo, o Tite não chegou ontem no Flamengo. O Tite ia fazer um ano de Flamengo no mês que vem. Então, assim, o Tite foi muito abaixo, não teve um momento muito bom do Flamengo. O melhor momento do Flamengo foi na Copa América, que ele se reinventou ali com algumas reservas. Mas a impressão que eu tive foi tipo, não tenho o que fazer,
vai ter que ser dessa assim, forma, é o que eu tenho. Foi naquela linha assim, reta. Só que o problema é que a régua estava aqui e o Flamengo veio na linha reta muito abaixo da régua do que se esperava, né? Porque mesmo nesse momento que o Flamengo ganhou, teve sequências de vitórias, nunca foi um bom futebol. Era um outro jogo ou outro que ia legalzinho, mas sempre um futebol muito abaixo. O Tite não tem a cara do Flamengo, não tem a cara do Rio de Janeiro. É um cara muito fechado, muito, sei lá. E isso passa. Falta passa em campo. aquela, sei lá, pô, não é que um cara mais boleirão, mas falta uma pegada um pouquinho Renato Gaúcho. Falta. Entendeu? De parece Falta. dominar um pouco mais essa questão do extracampo. E tem a forma do time ser, a forma tradicional de cada time ser, entendeu? Por isso que ele se encaixa bem, muito bem no time do Corinthians, se encaixa bem no time do Grêmio, porque são times que jogam, que têm na sua história o jeito de jogar com que ele pensa de futebol. E é um dos piores técnicos mais valorizados que eu já vi na minha vida, mano. A única coisa boa que ele fez no futebol foi, não é boa, né? Tão boa assim no futebol, né? Mas não gostei, foi ele fazer o Corinthians campeão mundial. Porque, tirando aquilo, o que ele fez de bom? Na seleção, Detalhe. no que interessa, a Copa do Mundo foi se mal. o Diego Souza pega por baixo da bola aqui e faz assim, ó. Ele nem ia, pô. Você não estava passando por nenhum desses sofrimentos. Você não estava tendo que aferir pressão e tomar remédio, nada disso. Ou seja, o que a gente está resumindo aqui agora, para a gente fechar esse assunto, é o quê? Obrigado, o Tite Diego só Souza. existe por causa de Diego Souza, que era nosso vizinho aqui do Bugiug, pô. Efeito borboleta. Entendeu? Se não é o Diego Souza, não existiria esse Tite que a gente conhece. Pô. Entendeu? Que eu tenho para mim, Mas na aí minha cabeça o porquê que o Tite virou esse Tite de hoje. Mas aqui a gente não fala de política, então não vou nem entrar nesse Não, mérito. aqui, só uma teoria que veio na minha cabeça aqui. Tu prefere o Vasco campeão da Libertadores de 2012 ou tudo isso que aconteceu e o Tite no Flamengo? Não, Tite no Flamengo não. Pelo amor de Deus. Se puder não existir as duas possibilidades, volta, foco. Isso. Então, assim, Tite caiu, graças a Deus. Vem aí Felipe Luiz. Uma Vitor, nova você era. concorda com isso? Não. A minha, mesmo não querendo mais o Tite, ele tinha que ficar até a final do gol. Por quê? É tudo improviso agora. Qual é a comissão técnica? O Felipe Luiz não tem uma comissão técnica pronta porque é só a comissão do Tite. Foi todo mundo embora. Se Então, bobear, o auxiliar do Felipe Luiz vai ser o Gilberto, né, o ex-lateral, que é treinador do 17. isso. Talvez. Então, quem vai ser o preparador físico do Flamengo? Provavelmente a equipe do Sub-20 é que vai estar no profissional agora. Entendeu? Não tem uma coisa. Agora, imagina que o Felipe Luiz fica pro ano que vem e aqui a gente vai encerrar o vídeo nessa utopia. Imagina só que os caras odiavam, mano. Odeiam isso, mas imagina a panela de 87 de volta ao Mengão. Caraca. Felipe Luiz, técnico. Diego Ribas, diretor de futebol. Diego Alves, preparador de goleiro. Ensinando a puxar a câimbra com 30 minutos do primeiro tempo. Chama o Rafinha, se aposenta no final do ano lá no São Paulo, que não tem mais Inclusive, condição de não jogar. vai renovar. Então, aí ele podia já se aposentar para estar ali na coordenação técnica também. E para fechar, contrata o Jorge Jesus para ser auxiliar de Felipe Luiz. Vai ser o manager. Manager. Não se estressar. Agora, falando na real, eu acho que não é ainda o tempo do Felipe Luiz, ele mesmo diz isso. Sim. Se ele falar isso, quem sou eu para dizer o contrário? O cara se conhece. O Felipe Luiz não tem 50 jogos de treinador ainda. Não, ele tem 9 meses pô, de treinador e é só base, sub-17 e sub-20. E outra, agora, uma opinião minha sobre Felipe Luiz, quando ele estiver pronto, para mim, ele pode ser o primeiro treinador brasileiro a fazer grandes trabalhos na Europa, porque ele é muito respeitado na Espanha. Ele é muito respeitado na Espanha. As referências deles são muito boas, né? Sim. Simeone e Jorge Jesus, que é o que ele sempre fala. E a moral que ele tem, né? Principalmente no moral que ele Atlético tem. de Madrid. Ele tem já outra postura e tal. E eu acredito que se ele realmente pode virar um excelente técnico e quebrar essa barreira de ter um bom técnico brasileiro na Europa. E a partir daí, a galera começar a olhar para ele e se basear naquilo que ele fez. Sim. Porque se tem uma deficiência muito grande no Brasil é de técnico. A gente não tem grandes técnicos, não tem o que falar, mano. Não tem o que falar.
Entendeu? Até outro dia a gente estava falando em Renato Gaúcho na seleção. A gente está com o Dorival na seleção. Passou o Diniz na seleção. Se o Dorival sair, quem entra? Não tem um técnico brasileiro de imediato assim que vai ser unanimidade na Ceni. brasileiro, pô. Deixa pra lá. Entendeu? Qualquer um que falar vai ter prós e contras, mais contras do que pós. Então, assim, é muito difícil. Tomara que dê certo para ele quebrar esse paradigma e a galera deixar essa... evoluir. Os técnicos brasileiros precisam evoluir. A gente vê uma enxurrada de técnico português no Brasil, argentino na Europa. A gente vê muito mais técnico argentino na Europa do que brasileiro lá. A gente vê brasileiro nos países emergentes do futebol. Vai para a Arábia, agora a Arábia está com dinheiro para contratar quem eles querem, não estão contratando os técnicos brasileiros. Pô. E falar em técnico, o último técnico, o melhor técnico que passou no São Paulo foi o Carpini, que foi campeão de novo. E assim, com essa carinha do Pedro... Prefiro nem comentar. Deixa pra lá. Pedro, Carpini tinha que, na verdade, carpinar um... Enfim. Mas obrigado pela Supercopa. é isso aí. Pedro, acho que a gente vai ficar por aqui. Já há bastante tempo de vídeo. Tem uma galera esperando a gente também. Voltou o foco. Até a próxima, pessoal. Pedro, uma dose diária de futebol. Valeu, valeu. Galera, vamos ficando por aqui. Muito obrigado aí pela audiência de todo mundo aí. E não se esqueça, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like. Estoura o botão do like aí. Do like. E falamos aqui bastante hoje, polêmica de arbitragem, falamos do calendário, falamos de São Paulo, Flamengo. Aí aquele desafio que eu faço com a galera agora, todo vídeo. Pega esse link. Hoje nós falamos de Corinthians, São Paulo, de Fluminense. Joga no grupo dessas torcidas e deixa eles xingarem a gente à vontade, sempre com muito respeito. Xinga igual os caras lá na Câmara. Eu vou sortear 250 gramas de café pilão. Olha aí. Mas tem que comentar aqui embaixo. Quem ficou até agora, comenta aqui embaixo pilão. Pilão, é isso Quem aí. não ficou não vai entender. Vai dar pilão? O que esse mano comentaram pilão? Eu vou sortear aqui 250 gramas de café pilão. Ainda bem que é café. Valeu, galera. Fui. Valeu.